E aí, programador, tudo bem? Eu espero que sim, porque na aula de hoje, dando sequência à nossa série Entendendo Unreal, nós vamos falar sobre os componentes ou componentes. Basicamente, na última aula nós falamos sobre o Hector, que, como eu disse anteriormente, podemos considerar ele como uma entidade. A gente consegue deixar ele no mundo, ele faz parte de um mundo, porém ele não tem nenhuma malha, ele não tem nenhuma função a princípio. Então, os componentes, como a gente falou também anteriormente, ele faz parte, ele consegue fazer parte de actors. Os actors, a gente pode pensar neles como containers de componentes. E os componentes são como se fossem, por exemplo, o corpo e alma dessa entidade. Vamos falar um pouco mais diretamente. Para isso, a gente vai criar um componente e vamos mexer um pouquinho nos componentes aqui do nosso ator. Então, vindo aqui em cima nas classes de Blueprint, aqui a gente tem o Actor, o Pawn, o Character, que são basicamente filhos, né, do Character, é filho do Pawn, que é filho do ator. O Character é um Pawn e o Pawn é o ator. Já o Actor Component, ele compõe o ator, ele que dá as funcionalidades para esse ator, seja ela uma funcionalidade visual, seja ela uma funcionalidade sonora, seja ela uma funcionalidade lógica. Então, os componentes é o que dá a habilidade de fazer as coisas para o ator. Então, eu vou criar um componente aqui, ACBP, de Actor Component Blueprint, e vou botar aqui, por exemplo, Move. Ele vai fazer movimento nesse ator. Então, a gente abrindo o ator aqui, igual a gente viu da última vez, aqui em cima, no lado esquerdo, ficam os componentes desse ator. Se a gente entra na janela de visualização, por exemplo, a gente não tem nada aqui além do Default Scene Root, que é a raiz de todo esse ator. Então, por exemplo, se eu quero que esse ator ele seja visualizado dentro do nosso jogo, nós podemos adicionar um componente aqui em cima e usar aqui, por exemplo, um componente de malha estática, ou um componente de cubo, ou de esfera, ou seja lá o que for. Se a gente for descendo aqui, a gente tem muitos componentes. Todos esses são componentes que já foram criados anteriormente pela própria Unreal Engine, pelos programadores da Unreal Engine. E se a gente for ver aqui, tem componente para tudo que é coisa. Tem componente de visualização, tem componente de áudio, tem componente de luz, tem componente de sistema de partículas e tem muitos outros componentes. Componente de câmera, componente Spring Arm, que é basicamente o que segura, entre aspas, a câmera no personagem. Temos os componentes de colisão, temos os componentes de field, que são algumas coisas que a gente muito difícil a gente utilizar, pelo menos assim, em coisas princípios, em princípios básicos, né? A gente não utiliza esse tipo de componente num momento atual, assim. E vamos, por exemplo, aqui, formas básicas. A gente já consegue alguns componentes com formas básicas. Eu vou botar um cilindro aqui só para a gente poder visualizar. E como eu já disse anteriormente, os nossos componentes, por exemplo, de malha estática, a gente tem localização, rotação e escala. Então eu consigo, dentro do componente, localizar esse componente quando ele é um componente de visualização. Então, por exemplo, aqui eu consigo
ajustar a altura dele dentro do próprio ator. Porque se, por exemplo, eu deixo ele zerado aqui e jogo ele agora dentro do BP Actor, dentro do nosso jogo aqui, do nosso mundo, ele tem aqui uma localização do mundo, ou seja, esse ator tem a localização do mundo, e no ator a gente tem a localização local. Então eu consigo, por exemplo, ajustar esse cilindro para ele ficar mais alto do que o chão, por exemplo. E se eu vier agora aqui, esse cilindro ele já está apoiado, entre aspas, no chão. A gente consegue controlar isso. Aqui dentro a gente vai fazer as localizações locais, igual eu disse, né? E aqui a gente vai fazer as localizações, as movimentações no mundo, tá? Então nós acrescentamos aqui, por exemplo, um componente de malha estática. É interessante a gente pensar que o ator, como eu disse, né, ele é uma entidade. Vamos imaginar que ele seja, só para a gente conseguir entender um pouco melhor, vamos dizer que que o ator é o corpo de uma pessoa, por exemplo, e os componentes são os órgãos, por exemplo, os órgãos responsáveis por pensar, o órgão responsável por enxergar, o órgão responsável por andar e assim por diante. Ou se a gente pensar, por exemplo, que o ator seja um carro, os componentes são as peças desse carro, as rodas que fazem ele andar, o volante que faz ele virar para um lado para o outro, o vidro que faz a gente conseguir enxergar sendo protegido, por exemplo. Então o componente é basicamente isso. Então, para a gente poder enxergar isso melhor, para a gente entender melhor, como eu disse, a gente tem os componentes que já são criados pela engine. Geralmente eles são coisas do tipo malhas estáticas, visualização, iluminação, sons, etc. Mas eu também posso fazer o meu próprio componente do zero, assim como a gente criou o nosso Move. Então, como que funciona o componente? Esse componente, ACBP Move, eu posso simplesmente pegar ele e jogar aqui dentro do nosso ator. Então, se eu procurar aqui por ACBP, a gente vai ver que ele aparece aqui agora pra gente. Então, eu posso clicar aqui, eu adicionei ele dentro do nosso ator, e eu posso aqui no Event Graph, na nossa programação, pegar ele e usar ele aqui dentro. Mas como que eu faço isso? Por que eu usaria ele aqui? Por que esse componente ele é importante da gente ter ele dentro do nosso personagem? Por que ele é importante? Vamos abrir aqui o nosso componente de movimento, né, o Move. Eu vou tirar o Event Stick aqui e vou tirar o Big Play. Eu vou fazer um Add Custom Event, que é basicamente uma função que eu posso chamar ela em alguns lugares, e vou dizer aqui Walk, por exemplo. O que eu posso fazer aqui? Todo componente ele faz parte de um ator, ele está dentro desse ator. Então, se eu, por exemplo, quiser que esse ator em específico seja movimentado, por exemplo, ou todos os atores que têm esse Actor Component possa se mover, eu posso fazer, por exemplo, um Get Owner. Get Owner é o que? A gente vai pegar o ator que tem a posse desse componente. Ou seja, nesse caso em questão que a gente está estudando é o BP Actor. Aqui dentro ele está aqui. Então quem tem posse desse component é o Actor. É esse Actor, BP Actor. Eu posso, por exemplo, pegar qual é a localização desse Actor, aonde aqui no mundo que ele está. Então eu posso
fazer um get word get location get actor location. Então aqui a gente vai pegar a localização do dono desse componente. E aí eu posso fazer, por exemplo, a partir aqui do dono do componente, fazer um set location, por exemplo, set actor location. E aí essa localização do ator vai ser, por exemplo, a localização inicial dele, ou seja, onde ele está no mundo. E aí eu posso somar aqui, por exemplo, fazer um add e somar no eixo X, sei lá, 500. 500 significa para a engine 5 metros, tá? A engine ela é calculada em centímetros, então 500 centímetros, 5 metros. Aí eu coloco aqui na nova localização, e aí sempre que eu chamar essa função, a gente vai setar a localização do dono desse componente para ser a própria localização mais 500 unidades em direção X. Ok, então a gente tem aqui no componente uma lógica, um raciocínio. E aí eu posso pegar aqui dentro do nosso BPActor, já que a gente tem a posse do ACBP Move, que é o nosso Actor Component, e chamar essa função, por exemplo. Então eu posso fazer aqui um walk, a gente está chamando a função que está dentro de um componente, e eu posso ligar aqui. Para a gente poder ter tempo de visualizar, eu vou fazer um delay, que é basicamente uma espera de, sei lá, 2 segundos. Então, quando o jogo começar, esse ator vai esperar aqui 2 segundos, e aí através do componente move, a gente vai fazer um walk, que é basicamente adicionar 500 unidades na direção X. Então, compilando, entrando aqui no nosso jogo, se eu der play, olha o que acontece depois de 2 segundos. Ele andou para frente ali. E esse raciocínio todo não veio do ator, veio do componente. E por que o componente é uma chave mestre, assim? Por que ela é tão importante? Porque se, por exemplo, agora eu pego aqui, eu crio um novo ator, BP, sei lá, vamos chamar de inimigo, enemy. Vamos dizer que esse aqui era um inimigo. E esse inimigo aqui é o enemy 1. E eu entro nesse enemy, venho aqui em adicionar ACBP, move. Venho no Event Graph, jogo esse componente para cá e faço um walk. Olha aqui, quem a gente tem acesso. Então, se eu pegar agora esse ator N1, jogar ele para cá, ele não vai ser visto, né? Vamos abrir ele, adicionar aqui um componente de visualização de um cubo. Eu vou ajustar aqui a altura dele para a gente conseguir ver ele dentro do jogo normal. Então, lá, a gente tem um ator aqui, outro ator aqui. São dois atores completamente diferentes que possuem o mesmo componente, e quando eu der play, esse aqui a gente não enxergou, esse primeiro aqui, por causa do delay, que assim que começou o jogo ele já foi para frente, ó, a distância que ele tá, ó. Se a gente olhar aqui, nosso start aqui, ele tá para trás aqui, ó, do cone, e quando eu dou play, ele fica na frente do cone, ou seja, ele já começou o jogo e já fez o walk dele. Então eu vou até fazer diferente aqui, vou também colocar um delay e vou botar 3 segundos. Opa, 3 segundos.
Então, quando eu começo o jogo, esse aqui vai andar, agora esse aqui vai andar. Então, com um único componente, eu consegui colocar ele em dois atores diferentes e fazer a mesma coisa. Se eu, por exemplo, nesse componente quiser deixar ele um pouco mais maleável, vamos dizer assim, que a gente consiga de alguma forma, mas eu quero que esse ator aqui ele ande 500 unidades, mas esse inimigo aqui eu quero que ande 100 unidades. Então eu posso, por exemplo, fazer o que? Eu pego isso aqui, deixa eu pensar, vou dividir esse pin, que a gente tem acesso agora não ao vetor, mas em variáveis separadas, que é a mesma coisa. Essa daqui, o X, a gente vai jogar para cá, e o Y vamos jogar para cá também. Compilei, vou salvar tudo aqui. Se eu vier agora no BP Actor, olha quem a gente tem acesso, ao X e ao Y. Então nesse ator aqui eu quero que ele ande no X 500 unidades ainda, e nessa aqui que ele ande menos 200 unidades. Já no NM1 eu quero que ele ande para frente também 500 unidades, porém em X ele vai andar 50 para a esquerda, desculpa, para a direita. Então se eu der play, andou para frente, foi para a esquerda, esse aqui andou para frente, foi para a direita. Olha onde a gente está aqui, olha para onde ele vai. Ele andou pouco, porque ele andou 5 centímetros. 50 centímetros, desculpa. Então vamos dizer 150, para a gente poder visualizar. Opa, olha só. Então essa é a importância do componente. Primeiro que todo ator ele precisa ter os seus componentes para poder existir de forma física e lógica dentro do mundo, porque senão o ator ele simplesmente vai ser uma entidade vazia. Se eu entrar no jogo, por exemplo, ele nem existe aqui para mim. E além de fisicamente, os componentes eles podem fazer uma parte lógica, que é esse caso aqui, que é como se fosse, vamos dizer que eu queira fazer um inventário, como a gente aqui no canal tem a nossa série de inventário, por exemplo. Se olhar lá na playlist, a gente criou um componente para o inventário. Isso por quê? Porque se amanhã ou depois, no meu jogo, por exemplo, eu quero fazer com que o inimigo tenha um inventário e que quando ele morrer no jogo, por exemplo, a gente derrotar esse inimigo, a gente vai ter acesso a esse inventário dele para poder lutear ele. Então eu posso botar esse componente em todos os inimigos, tanto nesse quanto nesse. Então essa é a importância do componente. É assim que a gente trabalha com ele, a gente faz a parte lógica dentro dele e a gente consegue transferir esse componente para vários atores diferentes, de uma forma fácil, simples, com acesso a todas as funções que a gente fez aqui. Por exemplo, se eu fizesse uma outra função, de custom event, chamado jump, por exemplo, eu fiz aqui mais um evento, jump, e agora eu pegar aqui e chamar o jump, eu tenho acesso a ele aqui, rapidamente, simples, isso aqui ó, no BP Actor, e jump no nosso BP NM1. Então isso são componentes e essa é a importância dele dentro da Unreal Engine. A aula de hoje é basicamente isso, até ficou grande demais. Eu espero que você tenha gostado da aula, que você tenha entendido o que é um componente, como ele serve, como ele funciona. Obviamente, isso aqui a gente está passando só dando uma olhada rápida nele. Tem muitas coisas diferentes, muitas coisas que a gente pode aprender.
Mas essa aula aqui não é, a intenção não é isso. A intenção é explicar, você entender como funciona e conseguir entender como funciona o Engine. E aí, ao invés de ficar decorando coisas, decorando o código e entendendo, enxergando e copiando tutoriais, você aprender na prática como funciona e como pensa a Unreal Engine. Então é isso. Deixe seu comentário, qualquer dúvida escreva aí, pode perguntar que eu vou responder. Eu espero que você tenha gostado da aula e eu espero ver você na próxima aula. Aquele abraço, valeu!